Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no Sindicato dos Municipais de São Borja para fazer o programa A Voz do Servidor via YouTube. Não esquecendo alguns avisos. Primeiro, compartilhe com os colegas, dê um joinha, cadastre na página, né? Se inscreva na página e comente também, faça os comentários ali aqui embaixo, para que nós possamos trazer, né, a resolução de algumas dúvidas que vocês têm. Pessoal, hoje vamos falar em duas situações, dois pontos. Primeiro ponto do IP, mas o IP, pessoal, do município, o IP do servidor municipal, servidor da Câmara, servidor da Prefeitura. Muito tem se comentado, muito tem que ser conversado, a gente ouve pessoas falarem sem ter conhecimento legal, né, de fato, do que acontece entre a Prefeitura de São Borja, a Câmara de Vereadores e o IP Saúde. O que está acontecendo lá no governo do estado é uma situação que está sendo corrigido lá, está sendo implantado alíquotas e tal. Isso não tem nada a ver com o servidor do município. Por que não tem nada a ver? Bom, vamos iniciar a história. Em 1974, o ex-prefeito João Carlos Mariense Escobar, ele firmou um convênio na época com o IP, Instituto de Previdência Social, tá, do Estado. Naquela época foi contratado não o plano de saúde, foi contratado o Instituto de Previdência, com a finalidade de pagar as pensões, tá? As pensões, ou seja, se o servidor falecesse, seus dependentes ficariam recebendo a pensão, como é hoje com a RPPS, tá? Em 1974 isso. Em 1998, o IP se separou, criou o IP Saúde e o IP Previdência. Como nós tínhamos aqui um IP híbrido, né, pensão e também saúde, o IP da época mandou uma proposta para o prefeito Paulo Maurer da época, dizendo, a partir de hoje a Previdência Social não pode ser mais, não podemos mais dar previdência para servidores que não sejam estaduais. Mas nós vamos continuar prestando a saúde, o plano de saúde continua. E aí foi feita uma lei, a lei foi autorizada, foi aprovada em 1998, a lei número 2653, de 17 de dezembro de 1998. Essa lei prevê o quê? Um contrato, uma contratação da prestação de serviço. O IP presta um serviço para quem? Para os servidores do município. Serviço, que tipo de serviço? Serviço de saúde. E nessa lei ficou estabelecida uma alíquota X. Quanto era essa alíquota? Na época, a alíquota era de 13,20% de todos os salários que o servidor receba do município. A redação é bem clara. 13,20% sobre a totalidade dos salários de contribuição dos servidores municipais. Aqui uma dúvida que muitos têm, os professores muitas vezes, tem duas matrículas, fez 2 concursos, agora tem servidores que têm faculdade e é servidor efetivo do município e fez o concurso para o magistério, lá para a supervisão e assumiu 2 matrículas. E estão descontando o IP destas 2 matrículas. Por quê? Por causa desta lei. Porque a lei diz a totalidade dos salários de contribuição dos servidores. Contribuição de quê? Contribuição para a aposentadoria. É o que tu contribui, né? Aquela contribuição que tu faz, tudo que tu recebe. Inclusive nessa lei foi incluído lá até vantagens como 13º salário, tudo. Então, tudo que é salário que o servidor recebe, não importa se é 1 ou 2 matrículas, ele vai ter o desconto para o IP. Não esquecendo que o IP é opcional, não é obrigatório. O servidor opta por se filiar ao IP. Se optou por se filiar ao IP, ele vai ter todo o serviço prestado
mas vai ter que contribuir. Naquela época, o prefeito Paulo Mauro mandou para a Câmara de Vereadores um projeto colocando esta alíquota de 13% e 20%, 30%, 30 e poucos por cento para o servidor e 70%, quase 70% para a prefeitura, o município. Ficou 4,26% de desconto. Se você olhar no seu contra-cheque, tu vai ver lá 4,26% de alíquota do IP Saúde, e a parte patronal 8,94%. E é só. Mas tem que pagar sobre dependente? Não, não tem que pagar sobre dependente, porque eu pago, o convênio é fechado, é uma alíquota do servidor, e aí se ele tem dependente, ele inclui os dependentes menores de idade, deficiente e o seu cônjuge, né? Aí agora, com essa alteração que eles estão propondo lá no estado, veio uma proposta de alteração do nosso plano de saúde, da nossa lei, nosso contrato. E nessa proposta, a proposta é a correção da alíquota. Não veio proposta incluindo dependente, né, como está lá no estado. A nossa única alteração é na alíquota. Isso eu já fiz eu fiz um estudo, coloquei ali nos grupos, quem já olhou sabe. Eu fiz uma minutinha aqui, proposta de reestruturação do IP. Pelo contrato vigente, a Lei 2653/98, a contribuição é de 13,20 sobre a totalidade do salário de contribuição. Desse percentual, o Poder Executivo paga 8,94 e o filiado, o servidor, 4,26. A proposta nova, que é a partir de 1º de julho de 2023, e tem que ser aprovado, tem que mandar para a Câmara, eles vão mandar um projeto de lei para a Câmara aprovando. O percentual passará para 16,61%. Sendo-se usado o mesmo critério anterior, e será usado o mesmo critério. Inclusive já estive conversando lá com a prefeitura, com o prefeito, com o chefe de gabinete, com o secretário de administração. O critério vai ser o mesmo. O mesmo percentual que era usado lá naquela lei anterior vai ser usado na próxima lei. Se vai ser usado, e sendo usado, vai ficar 5,35% para o afiliado, para o servidor, e 11,26% para o Poder Executivo. Sobre o quê? Sobre todos os salários que eu contribuí. Tá? Então eu fiz um exemplo de contribuição aqui. Quem ganha um salário mínimo vai passar a pagar R$ 70,62. Quem ganha R$3.000 vai passar para R$ 160,50. Quem ganha 5 mil vai passar para 267. Quem ganha 8.428. Esse aqui é só um exemplo, pessoal. Então, assim, o que eu queria colocar para vocês, que não muda nada a não ser o aumento da contribuição. Não é muito pelo trabalho, pela apresentação que o IP tem na saúde, a cobertura que o IP faz, o número de médicos, hospitais credenciados. Lógico que tem essa situação de credenciamento, mas isso aí é coisa que estão resolvendo no governo do estado. Nós aqui, importante é que nós temos IP tanto em São Borja como em Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas, em qualquer lugar do estado que nós tivermos, nós vamos ter a mesma cobertura, diferente dos planos de saúde que tem por aí. Um exemplo, o Unimed. O plano Unimed, ele tem regional, tem plano local, regional e estadual. Mas cada plano tem um valor. Se eu sair daqui e for a Passo Fundo, eu chego lá, eu não vou ser atendido porque meu plano é daqui. Para eu ser atendido em Passo Fundo, eu tenho que aumentar o valor do pagamento. E lá, num plano diferente do nosso, do IP, nós vamos pagar a contribuição mensal nossa, mais a contribuição sobre cada dependente que nós tivermos. E aí é pela idade, é toda uma situação, não é como nosso plano. Nosso plano é um X para cada servidor, conforme a sua remuneração. Então, se eu ganho 1.000, eu pago menos, se eu ganho 10.000, eu vou pagar mais. Mas aí é uma forma de justiça, tá, pessoal? Então, sobre o IP é isso, esclarecer vocês esses pontos. Vai ir para a Câmara de Vereadores o projeto do aditivo. Nós orientamos a aprovação, porque eu por conhecimento próprio, tive situações de saúde na minha família, onde nós usamos o IP Saúde muito bem.
fomos muito bem atendidos em Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo. O local que nós fomos, sempre fomos muito bem atendidos, com cobertura total. Quando exige que pague uma diferença, a gente pagava a diferença e depois ia lá no IP e o IP nos ressarcia. Então eu não tenho uma vírgula a falar do IP. Ah, mas em São Borja? Em São Borja é diferente. Em São Borja há uma situação porque é muito longe, os médicos cobram a diferença, mas aí é aqui. Saiu daqui, melhora tudo. Tá, pessoal? Sobre o IP seria isso. Vamos falar também sobre o piso nacional da enfermagem. Muitas dúvidas, inclusive algumas críticas. A gente soube que o sindicato não estaria levantando um dedo, não estaria fazendo nada. Isso aí, esse tipo de crítica eu não aceito. Tá? Eu aceito críticas quando vem me dizer, vocês não estão fazendo assim, deveriam fazer essa, trazer a solução para os problemas. Porque tudo isso que está acontecendo, eu estou quase todos os dias, e quem trabalha na prefeitura aqui na sede sabe, todos os dias eu estou ali na prefeitura, conversando com o chefe de gabinete, conversando com o secretário de administração, conversando com o consultor jurídico, conversando com a assessoria do gabinete, com o prefeito, quando dá, sobre essas situações. Quando é que vai ser implantado o piso, Isso aí a gente tem que relatar o que aconteceu com esse piso. Foi aprovado a emenda constitucional criando o piso da enfermagem, depois de aprovado, tinha autoaplicação, ou seja, tinha que ser aplicado por todos, pelos municípios, pelos estados e pelas entidades filantrópicas que recebem pelo SUS. É uma obrigatoriedade, né? Então, e todas as entidades particulares. Só que aí ocorreu uma situação, não tinha dinheiro, não tinha cobertura complementar pela União Federal para ajudar os municípios, para ajudar. Imagina um município, um exemplo, Maçambará. Maçambará tem 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, assim como vários outros municípios. E lá tem médicos, tem enfermeiras, tem a saúde pública, e eles já gastam muito com a prestação de serviço público. Se viesse uma obrigatoriedade dessa, eles não conseguiriam bancar. Aí o que aconteceu? Essa autoaplicabilidade foi buscada no judiciário para assustar, e houve uma suspensão da aplicabilidade da lei por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da lei, até que se apresentasse o dinheiro que ia suportar, que ia dar suporte aos municípios, aos estados e também às entidades filantrópicas. Por exemplo, o Hospital Ivan Goulart. O nosso hospital é uma entidade filantrópica que recebe recursos do SUS. Então, todo o corpo funcional deles, muitos são pagos os salários pelo dinheiro que vem da União Federal, a maioria. Então, quem que ia pagar isso? O hospital? A comunidade? Então, nesse sentido, agora o presidente atual, o presidente Lula, sancionou uma lei liberando mais de 7 bilhões de reais para fazer a cobertura do pagamento do piso. Só que, aprovada a lei, não tem aplicabilidade automática. Por que não tem? Porque ainda está suspenso pela liminar. E quem é que vai caçar essa liminar? Não é o presidente da República que caça a liminar. Quem caça a liminar é o próprio Poder Judiciário. E isso já começou a discussão dessa liminar. Inclusive o relator que concedeu a liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso, já deu o seu voto revogando a liminar e liberando o pagamento do piso. O relator já votou, o ministro Fachin também já votou favorável à revogação da liminar. Só que agora, no terceiro voto, o ministro Gilmar mesmo pediu vistas. O que é pedir vistas? Ele pede vista, leva para casa, ele vai estudar a matéria. Se ele tiver alguma divergência, ele vai dizer, se não, ele vai concordar. Então, e esse pedido de vistas tem um prazo, ele pode ficar até 3 meses com esse processo analisando. Eu acredito que não, acredito que a semana que vem ou na outra já vai relatar o seu voto. Não esquecendo que são 10 ministros hoje. A totalidade são 11, mas como um ministro se aposentou, hoje são 10. Então nós temos que terminar, tem que haver maioria de ministros aprovando para que seja liberado. Mas se o prefeito quiser, ele paga. Sim, se ele quiser pagar, ele paga, porque já tem dinheiro para isso.
Só que nós conversamos, como é que o hospital vai pagar? O hospital já fez, né, um acordo coletivo com o sindicato, e lá com esse acordo coletivo eles vão implantar o piso. Com o prefeito, já conversei com o prefeito e ele me disse, não, Dico, eu vou aguardar essa decisão do STF, assim que liberar, prontamente a gente vai ter que fazer as suplementações orçamentárias, adequar o orçamento e vamos pagar o piso. Então, pessoal, o sindicato está atuante, o sindicato está sempre buscando solucionar essas questões de piso, o piso do magistério, o piso da enfermagem, o piso dos agentes comunitários de saúde. Nós estamos buscando solucionar tudo que acontece com o servidor. Não estamos aqui de braços cruzados, estamos sempre trabalhando. E pedir para aquele que não é associado, se associe no sindicato e venha aqui. Até o que não é associado quiser vir aqui conversar, saber da situação, a gente conversa, a gente explica, e eu tenho certeza que explicando e colocando os pontos, muitos se associam porque vão passar a acreditar no que a gente está fazendo aqui. Tá, pessoal? Então, sobre o piso da enfermagem é isso, nós vamos aguardar, o prefeito vai aguardar, nós não podemos obrigar o prefeito a pagar sem essa situação se resolver. Então, o que a gente tem que fazer é aguardar e torcer que saia logo essa votação do STF para que os técnicos de enfermagem e os enfermeiros possam receber o piso nacional. Tá bom, pessoal? Por hoje, última questão que a gente tem que colocar para vocês, sobre o plano de carreira que a gente falou no outro vídeo. Fizemos um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado está em todos, está correndo por aí, né? O pessoal está pegando assinatura. Quem não assinou, por favor, procure o abaixo-assinado para assinar, vem aqui no sindicato, que a gente tem aqui a lista, pode pegar ali na prefeitura, no protocolo, ou nos setores que estão da prefeitura que tem o abaixo-assinado. Vamos aguardar até segunda-feira esse abaixo-assinado, vamos juntar todos e vamos protocolar na prefeitura para que haja essa criação de uma comissão para fazer o impacto orçamentário e financeiro do plano de carreira e podermos aprovar novas leis. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. E não esqueçam, curtam aqui a página, inscrevam-se no canal e façam comentários. E principalmente compartilhem nos grupos, compartilhem com os colegas, compartilhem com todos, porque hoje nós somos 1.203 servidores da Ativa, que estão ativos, que estão trabalhando, servidores concursados, fora, né, os aposentados e pensionistas. Então, nós estamos 1.203. Então, a gente tem que passar para todo mundo, para que todo mundo tenha esse conhecimento, adquira esse conhecimento, venha saber o que a gente está fazendo. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos.